duas são as preocupações fundamentais para que possamos fazer isso. 1. Como estruturar um ritual. 2. Como entrar em contato com um assistente espiritual para nos auxiliar nestes rituais. Então, na lição número 2, nós vamos lidar com a estrutura dos rituais. Na lição número 3, nós vamos estudar como lidar, como invocar, como adquirir esse ajudante, esse companheiro espiritual na jornada dos nossos rituais. Veja bem, isso é tão importante que os papiros dizem que não existe nada mais fundamental do que a ajuda de uma criatura espiritual. Essa é a doutrina por trás do que hoje nós conhecemos com o nome de Sagrado Anjo Guardião. Então, o daimon pessoal da teurgia clássica, o Paredos dos papiros mágicos greco-egípcios e o Sagrado Anjo Guardião da obra de Abramelin tratam-se da mesma pessoa, uma criatura espiritual que nos acompanha desde o nosso nascimento e que nos é um instrutor espiritual. E estudar a evolução desse tema, desse ajudante espiritual, é muito interessante. Quando nós vamos estudar sobre esse ajudante espiritual lá nos papiros, nós descobrimos que ele exerce inúmeras funções, como, por exemplo, nos proteger, nos instruir, nos aconselhar de inúmeras maneiras. Com o desenvolvimento desse tema, saindo dos papiros e indo lá para a Idade Média, já dentro do Grimório de Abramelin, nós notamos que o que antes era o Paredos, o que antes era esse instrutor e ajudante espiritual, passou apenas a ser um instrutor que, com a sua autoridade e com o seu poder, enviava criaturas menores, demônios, quer dizer, daimones, para realizar todas essas funções que nos papiros eram atribuídas a ele. Então, se lá nos papiros o Paredos ele nos protegia, ele nos instruía, ele nos acompanhava, já no Grimório de Abramelin, na Idade Média, ele passou a comandar demônios menores para que eles fizessem isso por nós. Então é muito interessante observarmos a evolução do conceito de Sagrado Anjo Guardião, desde os papiros mágicos greco-egípcios, desde a teurgia clássica do Jâmblico, até a magia sagrada de Abramelin e até a doutrina cristã sobre o anjo da guarda. Infelizmente, a doutrina cristã coloca um ponto de interrogação sobre esse tema. Por quê? Segundo a tradição católica cristã, esse anjo da guarda só se apresenta para nós depois do batismo. Nas tradições anteriores, não era necessário você ser primeiro batizado para que o anjo da guarda, o daimon pessoal, o Paredos, se manifestasse. No entanto, existe certa lógica nisso. Porque o ritual do batismo é uma nova consagração, é uma purificação que irá nos preparar adequadamente para receber a presença do anjo. No entanto, é uma falácia dizer que somente após o batismo o anjo irá se apresentar, quando nós sabemos que não é assim. Na teurgia, você não precisa ser batizado para que o seu daimon pessoal se apresente. Na magia dos papiros, você não precisa ser batizado para que o Paredos se apresente e seja o seu assistente. Não. Mas você precisa ser purificado.
E como nós vamos observar nos nossos estudos, a purificação espiritual é um dos elementos mais importantes e mais fundamentais para que uma operação de magia seja realmente bem-sucedida.